O eu e a consciência. Eu sou Tia Ruda e essa é a Escola Brava. Autoconhecimento e performance na prática. Quando dizemos eu estou lúcido e consciente, isso supõe primeiro consciência do eu, autoconsciência e, em segundo lugar, consciência de uma realidade externa ao eu, consciência do mundo. Por isso, a consciência, como a conhecemos comumente, é a intersecção das realidades concretas com os conteúdos psíquicos subjetivos que denominamos de eu. Ou seja, sem eu não há consciência. Isto é, o que nos surge de imediato, mas é o que lentamente refutaremos. Portanto, que eu é esse? O que é a consciência? A consciência brota do inconsciente como um foco, como um campo estreito, já que a consciência supõe um aqui e agora referenciado ao eu. Ou melhor, o eu é o centro referencial do pequeno campo da consciência. O aqui e agora do eu consciente pode ser a presença de representações do mundo na consciência. Como conceito, imagens, sensações, percepções, desejos, ou pode ainda o sujeito tomar como seu agora, a si próprio como sua história, presentificando não o aqui do mundo, mas um ontem da experiência do sujeito. A consciência não é contínua, ela se dá aos saltos. Apesar da noção de eu depender explicitamente da memória. O tempo físico é percebido como um fluir, como um durar, como um movimento contínuo e ininterrupto, isto é, representado ao eu como horizontalidade. Entretanto, este eu vigia e dorme, devaneia e sonha, vive aos saltos, ora intensificando um momento X, ora desatento e inconsciente, ora esquecido de propósito. O eu é um subproduto do pensar. Necessário se faz a reflexão para que ele seja aprendido. Ele é uma coisa entre as coisas. Ora, se a consciência é descontínua, a reflexão também o é. Logo, não pode haver um eu contínuo. Tal eu é um blefe, uma ilusão. Entre o pensamento e outro existe um intervalo de silêncio, donde se revela o desconhecido, dissolvendo o eu. O inconsciente é a fonte da consciência. É um imenso e vasto campo, que só é enquanto desconhecido e oculto. Este oceano inconsciente manifesta-se como existente por fenômenos passíveis de serem observados na consciência. Essa massa obscura que chamamos inconsciente não influi sobre o ser consciente de modo casual e aleatório. O inconsciente não é um caos absoluto. Ao contrário, a causalidade está presente sempre nas suas relações com a consciência. Ela possui uma estrutura e um centro, e nele a temporalidade e a causalidade atuam de modo diverso de como aparecem na superfície consciente do eu. O centro do mar da inconsciência é um eu, que chamamos de si ou eu mesmo. O eu, Ahamkara, é uma emanação do si. Este
é o fundamento de todo o existente. A fonte da consciência está inconsciente. É o inconsciente. Toda vida, o inconsciente não é uma realidade absoluta. Ela é passível de ser conscientizada. Deve se tornar consciência. O inconsciente, como fonte da consciência do eu ou ego, é inconsciente apenas para este eu. Em si, o inconsciente é supraconsciência. Supõe o eu mesmo como centro e ser. O homem comum é consciente de entes e inconsciente do ser, mas é do ser que brota a realidade fenomênica aparente das coisas e do eu. Ahamkara, que diversamente do si é um ente entre os entes. O eu ilusório, devido à descontinuidade da consciência, na verdade é uma multidão de eus. A sensação da existência de um único eu nasce, de um lado da suposta ligação entre o pensamento e outro, da suposta horizontalidade contínua do tempo, e também é fruto do eu social, que aparentemente unifica todos os eus numa máscara social única, uma personalidade. Arrancada a máscara, que multidão é essa? Onde está o indivíduo? É necessário, por assim dizer, dissolver tal máscara, que filtra todas as nossas experiências desde os atos cotidianos mais simples, como comer e o vestir, aos hábitos sociais mais sofisticados, como os processos do intelecto. Percebida a ilusão e arrancada a máscara, irrompe a consciência a multidão dos eus, luminosos ou inconfessáveis, que sem poderes para superar as tensões e darem um sentido aos impulsos, cedem lugar à totalidade, que unificada deste centro, assume as rédeas do ser. O eu não é a fonte da consciência, porque não é ele que vê, que testemunha. Sua consciência é um empréstimo, fruto da reflexão, fruto de uma ilusória do que vê com o mundo, fruto de uma enganosa identificação do espírito, o si, com a vida mental. Podemos dizer, a consciência é o si, Purusha, mas não é meu corpo, meu nome, minhas circunstâncias. O pensamento não é a fonte da consciência, é apenas circunstância que cria um centro de referências ao mundo. O eu, no hinduísmo, o si real, não participa, apenas contempla. Ilusória e sua identificação com a vida mental, sem atributos. O Purusha não possui inteligência. A vida mental se realiza fora dele. A consciência criadora ou imaginante é a mesma consciência que pensa, ou seja, essa consciência como dinamismo e atividade só pode existir concomitantemente à mente. Sem intelecto, a consciência não cria ou pensa, só percebe, compreende, testemunha. O intelecto não pode aprender o si mesmo, como si mesmo, pois o si transcende a mente. O intelecto não pode aprender sobre o Purusha como imobilidade sem transcender a si próprio, Buddhi, como atividade inteligente da mente. Precisa superar como dualidade de sujeito e objeto, para que se possa aprender o si, que é a totalidade. O eu pessoal precisa ser, de certo modo, dissolvido, para que a globalidade das experiências existenciais surja numa unidade transcendente. O mental é fruto das relações entre o homem e o mundo.
E somente com o rompimento de tais relações com a supressão das modificações da mente que inconsciente será conscientizado e surgirá como supraconsciência. A consciência em si é pura, livre, imediata, iluminada, mas ela se faz intenção, se faz para os objetos e se perde neles. O ser se faz devir. Escreve Mircea Eliade. O espírito encontra-se arrastado eternamente nessa relação ilusória com a vida psicomental, ou seja, com a matéria. Se nos perguntamos como o espírito é arrastado, o que arrasta o espírito? Teremos nós de buscar uma resposta, e ela na direção de conceitos antigos do autoconhecimento que supõe a existência de atividades inconscientes. Eu sou Tia Ruda e essa é a Escola Bhava. Autoconhecimento e performance na prática. Valeu!